Olá, voltamos agora com o nosso podcast na FAEX Energy, é a segunda-feira de energias renováveis de Xanxerê. E agora teremos como convidados, o senhor Elvio Neves Guerra, que é diretor da ANEEL, e para entrevistá-lo também contamos com a presença da Elisa Fracasso Bueno, que é vice-presidente da PESC, Associação dos Produtores de Energia de Santa Catarina, também é coordenadora aqui do evento da FAEX Energy. Então sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada, Michele. Doutor Elvio, inicialmente a nossa gratidão, a sua presença novamente na FAEX. O senhor já esteve presente na primeira, está novamente na segunda, e o senhor viu o tumulto que o senhor causa. Aonde o senhor vai passando, todo mundo quer conversar, quer cumprimentar, quer discutir alguma coisa. Então, a sua presença realmente abrilhanta muito a nossa feira. Obrigada novamente. Eu é que agradeço. Primeiro pelo convite para participar mais uma vez desse importante evento para a cidade de Xanxerê, mas também para o estado de Santa Catarina e para o Brasil. Acho que é um evento que reafirma a nossa capacidade e a nossa vocação para energias renováveis. Perfeito. Então, dando início à entrevista, nós gostaríamos de conversar um pouquinho mais sobre o tema da sua palestra, que foi a abertura do mercado livre da energia. A gente sabe que a partir de janeiro de 24 nós vamos ter uma grande mudança. Muitos consumidores não têm ainda essa noção do quanto vai mudar. Nós geradores, eu como geradora, a gente sabe das mudanças que vêm, mas a população em si ela será diretamente afetada. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho quais os principais desafios da abertura do mercado livre de energia do ponto de vista regulatório e se puder explicar um pouquinho para quem está em casa nos acompanhando o que vai mudar com a abertura do mercado livre de energia. Tá bom, obrigado, Elisa, pela sua pergunta. Eu acho que é um tema importante. Eu costumo dizer que nada acontece por acaso. A abertura do mercado ela vem na esteira de um conjunto de evoluções que aconteceram no mercado de energia elétrica no Brasil. Desde, eu até estava dizendo aqui na apresentação que fiz, que hoje a gente fala de transição energética no mundo inteiro e o Brasil é vanguarda na transição energética. Eu até disse que a primeira usina hidrelétrica que foi construída no Brasil foi ainda no Império, foi ainda no governo de Dom Pedro II. E isso mostra essa vocação. O Brasil ele tem uma disponibilidade de recursos naturais renováveis extraordinária e usa muito bem esses recursos. Então tem um conjunto, quando eu digo que nada acontece por acaso, é porque a abertura do mercado ela é possível hoje por conta de uma série de evoluções que foram feitas do ponto de vista legal e do ponto de vista da evolução da tecnologia. Então, hoje, o consumidor ele tem condições de buscar o melhor preço, buscar o melhor fornecedor de energia para ele. Isso é a abertura de mercado. É claro que a legislação, de forma prudente, de forma correta, ela não fez isso de uma forma de dar um salto para que todos os consumidores possam sair do mercado, chamado mercado cativo, para o mercado livre. Porque isso poderia trazer um problema para as próprias distribuidoras. Porque hoje, quem sai do mercado regulado, o mercado que é chamado de cativo, ele sai e deixa a conta com a distribuidora, o custo da distribuidora continua lá. Então, você tem a saída de alguns consumidores, diminui a base de pagantes, portanto, eles pagariam mais pela energia e a tarifa seria mais alta para aqueles que ficam. Então, a lei estabeleceu uma saída gradual, a possibilidade de saída gradual. Então, já existia a possibilidade por uma outra lei, que é a Lei 13.360, que ela já permitia a saída para o mercado livre, a busca de fornecedores diferentes daquele que está na própria região onde aquela indústria, por exemplo, está, mas tinha uma limitação.
eram aqueles consumidores que tinham capacidade instalada acima de 3.000 megawatts, 3.000 quilowatts. Então, isso fez quem era atendido, quem tinha a possibilidade de sair para o mercado livre eram os grandes consumidores. O que a lei agora traz é que, na verdade é a mesma lei, a Lei 13.360, ela diz o seguinte, ela é de 2016, e ela disse que em 8 anos teria que abrir um pouco mais o mercado. E esses 8 anos é exatamente o começo de 2024. Então já tem uma portaria do Ministério de Minas e Energia que estabeleceu algumas regras para essa saída a partir de janeiro. Então, em janeiro, começam outros consumidores que têm potência instalada menor do que aquela original, e há então um movimento para que esses consumidores saiam. Tem que sair de forma gradual, né, e a própria portaria estabelece qual é essa forma de saída, mas é um movimento importante e é um movimento que é natural dentro da evolução que o mercado de energia elétrica teve ao longo dos anos. Então, a partir de janeiro, nós teremos o Grupo A, né? Ele, a partir de janeiro de 24, ele poderá consumir a sua energia livremente. Né? Isso, ele pode comprar energia, ele pode escolher de quem ele vai comprar. Então, hoje, eu tenho o consumidor que é chamado cativo, por exemplo, aqui em Xanxerê. Consumidor cativo, ele tem que comprar energia da Tecelt, que é a distribuidora local. A partir de 2024, de janeiro de 2024, alguns desses consumidores podem se deslocar para o mercado livre. É claro que isso, de novo, tem que ser feito de forma muito gradual e prudente, porque as distribuidoras, ela é obrigada a contratar energia para fornecer aos seus consumidores. Então, na medida, e isso é obrigatório por lei, então ela tem que contratar 100% da energia. Na medida em que um conjunto de consumidores, se ele for um conjunto excessivo de consumidores, aqueles contratos que a distribuidora tem, continuam existindo. Então ela fica o que nós chamamos de sobrecontratação. Ela tem mais contratos do que a energia que ela tem que fornecer. Isso é um problema para a distribuidora e principalmente para os consumidores que ficam na distribuidora. Porque é um número menor de consumidores pagando a mesma conta. Então ele vai acabar pagando mais. Então isso é algo que ainda está em discussão para ser tratar algo que é positivo, que é a abertura do mercado, mas que isso não seja um remédio que mata o paciente. Né? Então tem que ser algo que seja razoável, seja prudente, que mantenha a sustentabilidade das empresas, do ponto de vista econômico, né? Do ponto de vista da sua presença no mercado, e também beneficia os consumidores. Esse seria o principal desafio nessa transição de abertura de mercado? Eu entendo que sim, é um dos principais desafios, talvez o principal desafio, porque hoje as distribuidoras, grande parte das distribuidoras já estão sobrecontratadas por uma série de razões, né? Porque primeiro elas têm que contratar toda a energia para os seus consumidores. E algumas vezes o mercado naturalmente ele sofre alguma variação. Então o mercado ele ou aumenta ou ele reduz. E nós tivemos, especialmente durante o período da pandemia no Brasil, nós tivemos uma redução do mercado. Alguns consumidores passaram a consumir menos ou deixaram de consumir o que vinham consumindo antes, e isso já gerou uma dificuldade, né? Então já existe hoje uma sobrecontratação em algumas distribuidoras, algumas delas em nível bastante elevado. E como é que é tratada a sobrecontratação? Ela precisa a distribuidora precisa mostrar que ela fez todo o esforço que ela poderia fazer para reduzir a sobrecontratação, ou os efeitos da sobrecontratação. Isso é o que nós chamamos de a sobrecontratação voluntária ou a involuntária. A involuntária é aquela que ela foi surpreendida com o fato. E quando isso pode ser, inclusive, repassado para a tarifa dos consumidores. Aquilo que é voluntário a gente não reconhece, mas aquilo que é involuntário a gente reconhece, se não totalmente, uma parte dessa sobrecontratação. Então,
é importante que esse efeito ele é parecido com a saída de consumidores do mercado regulado, mercado cativo, para o mercado livre. Você pode deixar lá uma conta muito maior do que aquela que é razoável de ser paga pelos consumidores. Por isso que tanto a legislação foi prudente e fez isso de forma gradual. Veja, a Lei 13.360 é de 8 anos atrás. E então, ela foi prudente, né, a legislação. Ela falou assim, olha, não é de imediato, vamos esperar até para que as coisas se acomodem. Depois, a portaria do Ministério que saiu no final do ano passado, começo desse ano, também fez a mesma coisa. Ela falou assim, olha, vamos regulamentar a lei, porque os 8 anos vão acontecer agora em janeiro de 24. Então, ela também mostrou qual é a forma para que o mercado do setor elétrico, e principalmente os consumidores, eles não sejam surpreendidos e tenham ali uma situação em que eles sequer possam pagar aquela conta. Então, talvez o principal desafio, na minha visão, é o principal desafio, como tratar essa saída sem criar problemas de sustentabilidade para as distribuidoras. E será que nós veremos a abertura total do Mercado Livre? Porque a gente sabe que ela está sendo gradativa, mas existe uma tendência ao longo dos anos que ela seja aberta para os demais consumidores do mercado cativo. Será que nós vamos ver isso em breve ainda? Depende de regulamentação? Depende de regulamentação, mas a minha visão é que nós chegaremos ao ponto de que todos os consumidores terão a possibilidade de escolha. Isso, na minha visão, isso acontecerá. Agora, a questão é outra. A possibilidade de todos saírem, será que todos sairão? Então, porque o consumidor ele também vai avaliar se para ele é bom sair daquela distribuidora que ele já é atendido. Então, algumas vezes, a escolha dele ela vai depender muito do serviço que ele recebe, de um modo geral. Então, algumas vezes ele pode ter até um preço menor numa outra distribuidora, mas para ele não convém ele sair daquela distribuidora que o atende atualmente. Porque ele vai ter um trabalho, ele vai ter ele vai ter que fazer uma pesquisa, ele vai ter que fazer um outro contrato, e algumas vezes a diferença de um preço para o outro, ela não é suficiente para incentivá-los a sair. Então, ainda assim, mesmo com a possibilidade de todos saírem, na minha visão, alguns continuarão na distribuidora que o atende no momento. E a gente pode ver, assim, eu mesmo já conversei com alguns consumidores que falaram assim, olha, para mim não interessa, eu vou ter uma redução na minha tarifa, né, de R$5. Mas eu tenho um trabalho tão grande para fazer isso que R$5 não paga o trabalho que eu tenho. Então, muitos vão acabar ficando no mercado, sem ir para o Mercado Livre. É claro que eu estou falando assim, do ponto de vista só de olhar a energia elétrica. Né? Mas tem algumas situações, e esse mercado, o mercado ele evolui de uma forma muito rápida. Né? Então pode, em determinados momentos, ter um pacote de serviços. Não é só a energia elétrica. Por exemplo, vou dar um exemplo que é conhecido por todos. O pacote de TV a cabo. Né? Você compra um pacote de TV a cabo, junto com ele vem o telefone, né? Vem alguns serviços adicionais. Então esse mercado ele acaba evoluindo e pode chegar a um ponto em que a distribuidora, ou as distribuidoras, né, vão oferecer pacotes de serviços, além da própria energia elétrica. Então às vezes pode ser compensador, né, para um consumidor se deslocar para uma outra que oferece um pacote melhor do que a atual dele. Então, esse é algo compatível com a sua necessidade. Mais compatível com a necessidade. Então, aquela diferença de R$5, no exemplo que eu dei,
pode ser interessante, porque ele vai reduzir a tarifa, mas ele também vai receber outros serviços. Então eu acho que isso é algo que a tendência é essa, não significando dizer que todos os consumidores vão migrar para o livre. Mas nem todos irão, até porque será diferente, né? É um modelo de contratação diferente, ele vai ter que gerir o seu próprio contrato, né? Embora haja comercializadoras, enfim, que possam fazer isso, a gente sabe, possivelmente terá alteração em medidor, a gente imagina que em alguns casos sim, mas a gente enxerga às vezes que eles terão outras oportunidades. A própria geração distribuída já veio para mexer no sistema, isso, né? Ela já veio para dar uma oportunidade. Agora a abertura do Mercado Livre, a gente talvez cada vez mais, as próprias concessionárias terão que melhorar a qualidade do serviço, a qualidade da distribuição, porque sempre será elas, a princípio, pela nossa regulação, hoje elas que farão a distribuição, independente de ser através da abertura do Mercado Livre ou através da própria geração distribuída, né? E terão que brigar pelos seus consumidores, com um bom preço, com uma qualidade de serviço ou com um pacote de serviços, e quem ganha é o consumidor. Sem dúvida, eu concordo totalmente com isso que você está colocando, porque, veja, eu tentei dizer aqui na apresentação que fiz que o mercado ele vai se modulando por evolução tecnológica e por legislação. Essas duas coisas elas se complementam, uma influencia a outra, né? Algumas vezes você tem que criar lei porque houve uma evolução da tecnologia. Geração distribuída que você citou. A geração distribuída só evoluiu porque as células fotovoltaicas foram barateadas. Então tem uma produção em grande escala e com preço baixo. Então isso viabilizou a geração distribuída. E a lei correu para regulamentar a geração distribuída. E regulamentou bem. Uma outra evolução tecnológica que está acontecendo no mundo, e o Brasil está aderindo a essa evolução, é uma coisa chamada Smart Meter. O Smart Meter é o equipamento que vai estar, o medidor de consumo, que vai estar na casa do consumidor. Já existem algumas experiências piloto no Brasil, em São Paulo, no Rio, que esse equipamento ele não só mede a energia que ele está consumindo, como é o atual, né? Ele também olha em que horário que ele consome, ele consegue gerenciar o tempo de uso de determinados eletrodomésticos, por exemplo, na indústria de equipamentos que consomem energia elétrica. Então, o consumidor ele passa a ser mais ativo até para conhecer realmente, né? Qual é conhecer o consumo dele, né? Consumo, e ele consegue gerenciar, né? Exatamente. Então, é melhor consumir, é melhor ligar o ar-condicionado em qual horário. Então, ele pode, através desse equipamento, que é o chamado de Smart Meter, Smart Meter para o público em geral é um medidor inteligente, né? Mais ou menos isso. Traduzindo. Que ele permite que você, consumidor, faça o gerenciamento do seu consumo. Então, a tarifa é diferente, a tarifa é melhor num determinado horário, então eu vou consumir mais naquele horário, mais naquele horário. Se ela é mais cara num determinado horário, eu vou evitar consumir naquele horário. Então esses equipamentos, eles permitem até o desligamento de determinados equipamentos automaticamente em determinados horários. Então o consumidor pode programar a sua vida, o seu consumo com um equipamento desse. Então é uma evolução tecnológica muito importante e isso vai facilitar que o consumidor faça a gestão do seu consumo. Então, isso é algo extraordinário que vai mudando o mercado de energia elétrica. E não é só isso, né? Você tem, hoje, também pela evolução tecnológica, né? Você tem, por exemplo, como você citou a geração distribuída, que é essencialmente solar fotovoltaica, a grande maioria, 99% da GD que tem no Brasil é fotovoltaica, você tem uma coisa chamada carro elétrico, que é algo que não se pensava nisso não precisa ir muito longe, não, 15 anos, né? Não muito mais do que isso,
E hoje é uma realidade o carro elétrico. O carro elétrico, ele é um outro equipamento elétrico, né, que a gente pode dizer que é um equipamento elétrico, que consome energia, mas também armazena energia. Então esse consumidor pode, em determinado momento, injetar sobra de energia na rede. Ele não consegue fazer isso hoje, mas poderia fazer no futuro. A distribuidora tem que acompanhar essa evolução. Eu brinco, gosto de brincar dizendo que o carro elétrico ele é um animal diferente para a distribuidora, porque hoje as cargas no setor elétrico elas são fixas. Então as residências têm uma carga fixa, as indústrias têm uma carga fixa. É o que está instalado naquele site. O carro elétrico é uma carga móvel. Então você pode carregar o seu carro na sua casa, na casa do vizinho, num posto que tenha uma instalação de recarga. Então ela é móvel. E isso é algo que precisa ser gerenciado pela própria distribuidora, né? E para o consumidor. Então ele pode, em determinado momento, alimentar, recarregar a sua bateria do seu carro elétrico num ponto ou em outro, dependendo do valor da energia que está sendo cobrada. Então, o mercado ele evolui em função da tecnologia, da legislação e das duas coisas juntas. Perfeito. Vem muitas mudanças por aí. Muitas a gente sabe mudanças. que tem muita coisa para ajustar ainda. Né? A gente sabe que vai ter que regulamentar de alguma forma para que o próprio consumidor cativo não seja prejudicado. Mas são mudanças positivas. A gente entende como uma mudança positivas. Vem em benefício, né? Vem em benefício do consumidor, vem em benefício do gerador também, né? A geração distribuída, ela criou um modelo novo de investimento. A gente fala muito na fotovoltaica, mas na hídrica, a geração distribuída fez com que as CGHs que estavam engavetadas, não tinham viabilidade financeira, econômica, pudessem voltar a ser construídas por causa dos valores praticados na geração distribuída, na compensação dos créditos do consumidor. Então, são mudanças que também aqueceram o mercado, né? Ela também trouxe de volta as CGHs. A gente brinca que as CGHs estavam fora do jogo, né, por serem pequenas, o alto custo de implantação. Com a geração distribuída, com a possibilidade dessa comercialização dos créditos, abriu-se uma porta muito grande também para que as CGHs voltassem a ser implantadas. Exatamente, eu acho que tudo é a evolução da legislação e a evolução da tecnologia, né? Tudo vem em função dessas duas coisas. Nós precisamos ser, claro que a evolução da tecnologia a gente não tem muito controle, né? Ela evolui e ninguém vai quebrar painel solar fotovoltaico porque não gosta da tecnologia. Vai acontecer. A evolução tecnológica é importante, né? O smart meter, o painel fotovoltaico, o carro elétrico, aquilo que a gente chama de recursos energéticos distribuídos. Muda completamente a face do mercado que a gente conhece hoje. Eu acompanhei, como eu tenho mais idade que vocês, né, eu acompanhei a evolução da tecnologia ao longo por mais tempo que vocês. E eu fico lembrando lá da primeiro aparelho de TV que eu conheci, foi na casa do meu pai, eu era um menino, um garoto, e ela não tem absolutamente nada a ver com os equipamentos de TV que a gente tem hoje no próprio celular. E aquilo foi um marco na evolução de uma coisa que é extraordinária, transmissão de dados. Porque a TV não é só aquela imagem, é a transmissão de dados, é o sinal que você consegue utilizar para transmitir dados. E tudo começou ali, né? Tudo começou com aquele equipamento e hoje você tem uma infinidade de possibilidades. Inclusive, essa possibilidade que a gente está tendo agora. Falar, inclusive aqui. Não se imaginava. Não se imaginava. Você, hoje, fazer uma chamada de vídeo conferência, é uma facilidade. Né? Você pega o seu celular e faz videoconferências com dezenas de pessoas em vários lugares do mundo. Né? Isso é tecnologia.
E isso é o que muda o mercado. Com certeza. E é mudança para melhor. E aí nós precisamos utilizar essa mudança de tecnologia, essa evolução, esse desenvolvimento da tecnologia a favor do consumidor. Eu costumo dizer, e eu repito porque eu acredito, que o consumidor ele é o protagonista do setor elétrico. Tudo que nós fazemos é para atender o consumidor. Sempre, em última instância, a gente está sempre trabalhando para atender o consumidor. A política pública, a legislação, a regulação, o gerador quando produz energia, o transmissor quando transmite energia, o distribuidor quando distribui e faz a energia chegar na porta dos consumidores. Sempre é o consumidor que está lá na ponta e nós precisamos utilizar e beneficiar. E nos beneficiar, todos nós somos consumidores, né? Nós precisamos nos beneficiar da evolução da tecnologia e trabalhar para que a legislação e para que a regulação atue de forma correta para que esse benefício chegue de fato ao consumidor, que é o protagonista. Excelente. Com certeza. Muito obrigada, né? Diretor da ANEEL, Elvio Neves Guerra. Obrigada também, agradeço a Elisa Fracasso Bueno, né, por gostaríamos de ter mais tempo para conversar, porque é um assunto que rende muito e que a gente ainda terá aqui na feira muitos temas, né, relevantes. Então agradecemos a presença. Muito obrigado, eu que agradeço e fico à disposição. Muito obrigada. Obrigada, e Michele. voltamos com o nosso podcast daqui a pouco. Continue aqui assistindo o canal da FAEX Energy.